Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos começar a aula 7 da segunda apostila. Nós ficamos na primeira apostila, quase praticamente a apostila inteira, falando sobre as diferenças entre oralidade e escrita. E essa disparidade, vamos dizer assim, ela continua ainda, não sei até que lição vai, mas aqui na lição 7 ainda devemos abordar um pouquinho dessa questão de oralidade escrita, levando em consideração o meu interceptor, que vai ser o meu interlocutor, tá? Então eu vou abrir alguns slides aqui para a gente compartilhar isso, se vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Então vamos lá. Bom, pessoal, todas as vezes que nós falamos em registros, deve ficar entendido para vocês que nós estamos falando da modalidade escrita da língua portuguesa, né? Então, o título diz respeito aos registros em várias situações de uso, né? Nós sabemos que existe uma única gramática, essa gramática é composta por regras, mas assim como existem vários falares, né, devido aos regionalismos, às inserções culturais, nós temos também vários registros, dependendo da situação que eu estou inserida e dependendo também do meu interlocutor, isto é, quem vai ler o meu texto, tá? E aí, pensando nisso, né, nós vamos começar falando sobre as inserções que são feitas em ambientes virtuais, né? Nós sabemos que todas as inserções que são feitas nesse tipo de ambiente, principalmente em chats, né? O e-mail já nem tanto, mas principalmente em chats, são inserções muito informais, né, porque prezam pela velocidade da informação, pela velocidade da língua. É por isso que os chats, em sua grande maioria, são palavras abreviadas, palavras curtas, porque espera-se que você, como se você estivesse conversando cara a cara com alguém, mas isso está sendo feito por meio de um aplicativo de chat, e aí espera-se que as respostas, as perguntas e as respostas sejam feitas de maneira muito rápida, tá? Por isso, o uso de abreviaturas e palavras da informalidade. Então, o uso da língua em situações de interação social, nós vamos ver que ao longo de nossas vidas, nós presenciamos interações sociais ou interagimos em diversas situações em que a linguagem se caracteriza como elemento mediador. Né? Aprendemos que em cada situação particular devemos buscar uma adequação do discurso e que, portanto, o uso que fazemos da língua é mediado pelas relações sociais. Muito bem, aqui nós estamos falando o seguinte, que dependendo do contexto que eu estou inserido, o mesmo falante pode ter várias inserções do uso da língua no mesmo dia, tá? Por exemplo, eu, enquanto professora, eu tenho uma inserção de um vocabulário determinado para os meus alunos. Eu, enquanto mãe, eu tenho uma inserção vocabular determinada com a minha filha, né? Eu, enquanto professora, eu tenho uma inserção vocabular para tratar com os meus diretores, os meus coordenadores. Então, em cada momento do nosso dia, nós vamos ter uma inserção vocabular diferente. Isto é, eu vou medir as minhas palavras, vamos dizer assim, bem entre aspas, de acordo com a pessoa que eu estarei me relacionando, tá? Então, nós vamos ver que a questão da adequação linguística depende não apenas do uso gramaticalmente correto da língua, mas de como as pessoas fazem uso dessa língua nas diversas situações de produção discursiva. A reflexão a respeito desse uso é fundamental quando aprendemos português. Por isso, a necessidade de entrarmos em contato com textos originais, sejam eles orais ou escritos. Através deles, nos aproximamos do uso que as pessoas fazem dessa língua, tá? Vamos falar mais um pouquinho. Observa aqui, né, a evolução da língua nessa tirinha em 1940. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Aí a outra diz, né, sois muito abusado. Em 1980, posso te falar uma coisa? Acho você linda. Aí ela diz, para, meu irmão está olhando.
E em 2010, né? Se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou, vamos sapecar legal, né? Então aí nós estamos vendo como que as inserções orais, elas também evoluíram com o decorrer do tempo, né? No caso aqui, se a gente for pensar, evoluiu para pior, né, gente? Porque chamar uma mulher de cachorra, etc., isso nas letras de funk a gente está cansado de escutar. Mas é uma evolução, vamos dizer assim, né? Antigamente utilizava-se mais a variante formal da língua, né? Observe o primeiro quadrinho. E hoje já se utiliza mais essa questão mais informal, mais despojada, né? Mesmo em muitos contextos onde isso não é aplicável, às vezes o aluno ele não sabe fazer essa distinção entre uma coisa e outra. E aí, dentro desse contexto, né, nós estamos falando da parte oral. Dentro desse contexto, nós vamos ter a parte escrita, que são os gêneros textuais, né? E como existem infinitos gêneros textuais, cada um vai pedir uma maneira peculiar de você fazer esse registro, né? Por exemplo, em um bilhete que você vai deixar na porta da geladeira, é diferente o registro que você vai colocar ali é diferente de um registro que você vai colocar, por exemplo, no e-mail endereçando para o seu chefe, né? Um registro feito em uma crônica, por exemplo, vai ser diferente de um registro feito num texto dissertativo argumentativo. Então, as várias inserções dentro de cada gênero, elas também vão variar conforme o registro que eu vou fazer disso. Né? Então, nós vamos falar aí, já falamos um pouquinho da oralidade e dos escritos. Então, olha lá. Redigir uma carta, narrar um conto, produzir uma receita, enfim, todas essas tomadas de posições fazem do interlocutor um ser social, norteado de objetivos, finalidades, propósitos, que ele põe em prática por meio dos textos que constrói. Partindo então dessa realidade, equivale dizer que distintos são os momentos em que nos colocamos na condição de emissores, sobretudo em se tratando da linguagem escrita. Dessa forma, temos de estar cientes acerca da estrutura dos aspectos linguísticos que se aplicam à materialização dessas circunstâncias comunicativas, tendo em vista a irrefutável condição relevada ao porquê escrever, para quem escrever e como escrever. Essas 3 perguntas vocês devem fazer para vocês mesmos em todos os momentos que vocês forem produzir um texto, né? Por que eu preciso escrever isso? Para quem eu vou escrever isso? E como que eu tenho que escrever isso, né? E aí, dentro dessas 3 perguntas, nós vamos abrir um leque de oportunidades e um leque de inserções que muitos alunos, às vezes, por não levar isso em conta, acaba sendo penalizado, né? Principalmente em provas como Enem, em provas como artigos de opinião que a gente precisa escrever em vestibular, que o aluno não leva em consideração a tipologia do artigo, tampouco para quem que ele está escrevendo, né? E esses são itens primordiais para a inserção de um registro. Bem, o porquê escrever parte do fato de que quando escrevemos, dispomos de uma intenção, né? Para quem escrever, emerge da condição de que se temos um propósito, logo essa intenção se dirige ao interlocutor em específico, normalmente para um corretor, tá, galera? Como escrever se encontra atrelado à condição de que, a depender do objetivo e do interlocutor, formas específicas no que diz respeito à estrutura, sem nenhuma dúvida, aplicam-se à construção desses diversos textos, materializando, portanto, as diversas circunstâncias comunicativas a que estamos condicionados cotidianamente. E aí esse como escrever, então, ele vai dizer respeito à estrutura que eu preciso utilizar nas diversas intenções de registro, dado os gêneros textuais, né? Recentemente, eu pedi uma prova de uma crônica narrativa e o aluno escreveu um texto dissertativo argumentativo.
Primeira coisa que a gente observa é o gênero, né? A estrutura do gênero. E aí, se ele não fez essa estrutura, se ele não colocou esse como escrever da forma adequada, a primeira nota é zero, né? Não tem nem outra. A nota é zero. Isso vai ser feito em todo o contexto que você for ser avaliado. Se você não sabe como escrever determinado gênero, já era, né? Porque essa é a maneira pela qual nós avaliamos se o aluno sabe ou não o que é aquele gênero textual que foi estudado, tá? E aí nós temos muitos gêneros, né? Nós temos as crônicas, as frases de para-choques, as piadas, as notícias, as histórias em quadrinhos, os textos dissertativos, os textos argumentativos, os artigos de opinião, os editoriais, as resenhas. E aí nós temos infinitos gêneros e para cada um deles nós vamos ter uma determinada estrutura, isto é, o como escrever vai ser diferente, tá? Dentro desse preceito, nós não devemos confundir a língua falada com a língua escrita, né? Porque a língua falada, ela sempre vai ser mais espontânea, ela vai abranger a comunicação linguística na totalidade, ela é acompanhada pelo tom de voz, por mímicas, né? Por caras e bocas. E a escrita não, a escrita ela só é representada pelo registro. Né? E por eu não ter minhas caras e bocas, o que a gente utiliza para dar uma entonação na escrita são os sistemas de pontuação. Né? E aí, se o aluno não sabe colocar também os sistemas de pontuação de uma maneira adequada, ele também está sendo penalizado aí no registro escrito da língua. Tá? No Brasil, por exemplo, todos falam a mesma língua portuguesa, mas existem usos diferentes da língua devido a diversos fatores. Dentre eles destacam-se, né, os fatores culturais, que diz respeito ao grau de escolarização e formação cultural de indivíduo, os fatores contextuais, os fatores profissionais, os fatores naturais e os fatores regionais. Então, todos esses fatores estão ligados no momento do ato de fala, né? A cultura onde eu fui inserida, se eu cresci numa favela, se eu cresci num bairro nobre, né? Se eu tenho determinada profissão, se eu tenho outra profissão. Já viram um médico conversando com outro? A gente não entende nada, né? Os fatores naturais, a gente vai perceber que as mulheres utilizam mais o diminutivo, né? Menininho, amiguinhos, os homens já utilizam mais o aumentativo, né? Carrão, amigão, etc. Né? Os fatores regionais dizem respeito aos dialetos que cada região está inserida. Né, principalmente ao uso de determinadas palavras que são comuns apenas a determinados locais. Observa, uma pergunta bem fácil para você, Chico. Quem deu o grito da independência? O pai falou que foi as mulheres. Então, observe o contexto dessa fala, né? Nós temos o Chico, um personagem caipira, do interior, a maneira dele é toda despojada de falar, mas observe o contexto que ele está inserido. Ele está inserido em contexto de uma sala de aula, né? E nesse contexto de uma sala de aula, cabe a mim verificar se seria adequado ou não o Chico falar dessa maneira, mesmo sabendo que ele é um caipira. Né? E aí nós vamos estudar isso mais para frente no conceito de variação linguística, tá? Bem, e aí nós vamos ver os níveis da fala, né, que é a utilização oral da língua pelo indivíduo, um ato individual, cada pessoa vai ter o seu, ninguém fala igual a ninguém, tem pessoas que são cheias de cacoetes, outras pessoas já utilizam mais a fala mais formal, outras pessoas têm alguns desvios que não cabe aqui nós, nesse momento, julgá-los, né, mas cada um tem o seu nível de fala, tá? Então, devido ao caráter individual da fala, é possível observar alguns níveis. O nível popular é a fala que a maioria das pessoas utiliza no seu dia a dia, principalmente em situações informais. Ele é mais espontâneo, né? E a gente também não preocupa se está falando de acordo com as regras da gramática ou não. Já o nível formal culto é o nível da fala utilizado por pessoas em situações formais, né? Caracteriza-se por um cuidado maior com o vocabulário e pela obediência às regras gramaticais estabelecidas pela língua. Por exemplo, eu, enquanto professora, eu tenho que ter o maior cuidado
para falar com os meus alunos, porque qualquer concordância que eu fale errado, por ser uma professora de língua portuguesa, muitos alunos às vezes vão perceber, mesmo eu sabendo que isso, o ato de fala, ele não pode ser julgado, né? Então, mesmo sabendo isso, mas eu tenho que manter essa formalidade até para o aluno perceber que eu sou meu professor de língua portuguesa, logo eu entendo do que eu estou falando e eu sei falar da maneira, vamos dizer, correta, entre aspas, né? Porque as pessoas julgam. Imagina uma professora chegar na sala de vocês e falar problema, Cláudia, Creito, né? Então vocês vão observar. E por esse motivo, né, nas diversas inserções, nós temos esses níveis de fala e vai depender sempre também do meu interlocutor com quem que eu estou conversando, tá? Olha essa tirinha, né? Aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiras paradinhas do new português, né? Então, observe um contexto de sala de aula, um menino conversando com a professora dessa maneira, altas gírias, né? Será que está dentro de um contexto legal, dado o local que o menino está inserido, para quem que ele está se dirigindo, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração no momento do ato da fala e também no momento do ato da escrita, tá? Observe esse aqui. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente, né? Então aí também a gente não pode abusar dessa formalidade, desse rebuscamento da fala, se eu estou numa situação informal, né? Observe, o cara está na praia de terno, além dele estar na praia de terno, ele ainda tem um vocabulário insuportável, né? Vamos dizer. Ninguém fala dessa maneira, todo mundo usa a linguagem falada de uma maneira mais espontânea e simples, né? Mesmo às vezes em momentos mais formais, a gente pode utilizar o formal, mas não precisa fazer essas mesóclises, né? Pegá-las-emos nesse instante, né? Não precisa disso, isso é um ato ultra formal da língua. Ninguém fala dessa maneira, né? Então, ainda mais estando num contexto tão informal quanto esse. Por isso, a necessidade da adaptação da linguagem dependendo do contexto que eu estou inserido, tá? E aí nós vamos falar da escrita, né? Deixa eu passar aqui. As escritas, então, elas vão estar inseridas, né, em muitos contextos também, crônica, contas, receitas, notícias, relato, fábulas, poemas, e para cada inserção, eu também vou ter que levar em consideração para quem que eu estou escrevendo e como que eu estou escrevendo, né, a estrutura de cada um desses gêneros textuais, para que eu não faça besteira, né, para que eu não seja penalizado. O texto escrito formal, ele estará presente em muitos contextos, né? Principalmente nos contextos relacionados a trabalho, nos contextos relacionados a questões de concursos e vestibulares. O texto escrito formal, ele vai pedir muito essa sequência dentro desses contextos. E o texto escrito informal, ele vai levar em consideração a proximidade que você tem do seu interlocutor, né? Você não vai colocar um bilhete na porta da geladeira escrito prezada mãe, amanhã não vou para a escola, né? Porque vou viajar. Você não vai fazer isso, né? Então, você vai escrever de uma maneira informal, porque você tem uma intimidade com o seu interlocutor. Por isso que os contextos formais da língua, por exemplo, como estão aqui escritos, eles levam em consideração a formalidade da língua, porque, embora eu saiba que eu estou escrevendo para uma pessoa relativa ao meu trabalho, mas eu não tenho proximidade com essa pessoa, né? É diferente de um contexto familiar, eu não tenho proximidade, logo eu preciso escrever de uma maneira mais formal, tá? E pensando nisso, galera, inclusive na prova eu coloquei isso para vocês, né? Eu peguei um tema de redação que foi sobre corrupção, né? Dei para os alunos fazerem. Aqui tem isso aqui tudo diz respeito ao suporte, né, que foi o texto base do que os alunos tiveram, e eu pedi para que eles escrevessem um texto sobre
Até que ponto pequenos atos como assinar a lista de presença para o colega que faltou ou colar em avaliações devem ser considerados corruptos e corruptíveis. Há um limite entre o que é considerado tradicionalmente como corrupção, por exemplo, aquela praticada por políticos e o famoso jeitinho brasileiro? Então, esse era o tema. E aí, primeira coisa que tem que levar em consideração, né? Para quem que eu estou escrevendo? Ora, eu estou escrevendo para uma professora de língua portuguesa, ela não é minha amiga, eu estou num contexto formal da língua, então eu preciso usar uma linguagem escrita formal. E o que nós tivemos foram aquelas inserções que vocês viram na prova, né? Algumas inserções que eu pedi para vocês corrigirem, muita gente fez até pior do que estava, né? Então, esses tipos de inserções, eles são totalmente inadequados para o contexto que foi pedido, que era uma redação que seria avaliada, né? Então, estou passando só alguns trechos para vocês verem como que isso foi feito de qualquer jeito. E não é isso que a gente deseja que um aluno faça, principalmente no que é dito ao registro escrito. Por quê? Porque o registro escrito indica certa formalidade, principalmente no que vai ser referente ao contexto de avaliação, tá? E aí, só para vocês verem, né, as eloquências dos meninos, né, que foi uma coisa horrorosa. Não se preocuparam muito com as inserções, né? Escreveram muitas palavras dignas de oralidade, né? Se dirigindo ao corretor, olha, esse daqui diz, talvez você sempre fez a coisa certa. Se dirigindo ao corretor, você nunca pode se dirigir ao seu corretor no texto dissertativo argumentativo, né? Não levando em consideração as concordâncias, olha, existe aquelas pessoas e não existem aquelas pessoas, né? Com palavras super informais, como jeitinho. Esse aqui também está um texto totalmente... Por que será que é tão difícil confiar no governo hoje em dia? Uma redundância, se é hoje já é em dia, né? Então, são inserções despreocupadas do registro escrito, né? Esse aqui falta de ligação entre uma parte e outra, né? Então, são coisas que não são admissíveis no texto escrito e por isso que precisam ser estudadas e verificadas, principalmente quando a gente vai levar isso para ser avaliado, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu voltar aqui para a aula. Voltar aqui para a aula. Bom, aí, pessoal, o que que acontece? Aí na página... Na aula 7 da sua apostila, pede que vocês façam um planejamento de uma determinada atividade. Vocês vão fazer esse planejamento, no seu texto pede para vocês apresentarem, mas eu gostaria que vocês fizessem esse planejamento escrito, de uma maneira escrita, para que a gente possa comentar na próxima aula, vocês possam dar algumas respostas, para que a gente possa verificar se todos vão entender o que você vai dizer, se isso foi claro, se isso não foi claro, levando em consideração o tipo de pessoa que vai receber esse texto que você vai escrever, tá? Então isso precisa ser passado de uma maneira muito clara, de forma que a pessoa não fique com dúvida, e sempre, mais uma vez, levando em consideração quem vai ler meu texto, quem vai receber meu texto, tá bom? Eu peço que vocês façam. Na próxima aula a gente lê uns 2 ou 3 e aí a gente verifica se está tudo dentro dos conformes, ficou tudo bonitinho e se ninguém ficou com dúvida e eu vou corrigir as atividades de vocês, beleza? Um beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.